Vamos seguir falando de economia por aqui? E aí já é com ele. Gabriel Monteiro, o nosso analista que já está chegando. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo certo. Um ótimo dia a você, Carol, e a todos que nos assistem. Bora começar a semana? Bora. Falar de tarifaço. Com várias manifestações que estamos acompanhando sobre esse assunto. Trouxemos aqui mais cedo, inclusive, posicionamento da CNI, apontando que a confiança da indústria exportadora despencou. E temos também uma pesquisa que revela que o tarifaço ajudou a baratear carne e café no varejo. Aí um efeito que a gente está acompanhando também no mercado interno, já que carne e café não estão naquela lista de isenções dessa sobretaxa americana. Fora isso, temos o ministro Fernando Haddad, no meio desses indicadores todos, reforçando que o governo dos Estados Unidos tem tido uma postura errática e que está dificultando um acordo. É um balanço do que temos até aqui. Gabriel, nesse momento também, os setores da economia avaliando a possibilidade da aplicação da lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. Já começou esse processo. Exatamente. E aí, no meio desse bolo todo, só uma pimentinha a mais, ô Carol, tem decisão na justiça nos Estados Unidos, uma segunda instância, dizendo que a maior parte das tarifas de Donald Trump é ilegal ou não deveria acontecer, porque o presidente dos Estados Unidos, sim, tem muitos poderes, mas não para aplicar esse tipo de tarifas. Então, é uma sopa de muitas coisas que o empresariado tem de lidar neste momento. Isso é claro, demonstrado pela desconfiança, pela não confiança do setor empresarial, principalmente da indústria. A CNI publicou uma pesquisa hoje dizendo que o setor industrial exportador ficou pela primeira vez neste ano no negativo, ou seja, não está tão confiante assim. O que isso significa, Carol? Que o setor exportador não deve contratar ou fazer grandes contratações, não deve promover grandes projetos, fazer investimentos, porque olhando para frente, ele tem desconfiança de o que pode acontecer com a própria empresa e principalmente com a economia do Brasil. Ele é dividido de 0 a 100 pontos, de 50 para cima quer dizer que o empresariado está confiante. De 50 para baixo quer dizer que não está tão confiante assim. E aí, claro, quanto mais para baixo, mais desconfiança no mercado, claro, pior a situação fica. Vamos dar uma olhada nestes últimos 2 meses, o que aconteceu com a indústria exportadora. Em junho, estava ali no 0 a 0, Carol, no limite, 50,2 pontos. Estava confiante. A gente tinha aqui uma confiança no setor industrial, principalmente para exportação. Mesmo sob a ameaça de início da aplicação das tarifas. Exatamente. Nós pegamos aqui no mês de junho, antes destas ameaças. Inclusive, é interessante a gente comentar essa pontuação. Para a indústria em geral, esse dado é negativo desde o começo do ano. Aqui a gente está falando só sobre a indústria exportadora. Por quê? Os exportadores se apoiavam em um dólar forte, em um mercado externo ainda forte, em vendas para os Estados Unidos, para a China, para outros mercados do mundo, o que, claro, dá um pouco mais de fôlego em um ambiente de Selic, de taxa de juros em 15%, e desaceleração da economia brasileira. Então, para quem exportava, a situação estava até um pouco melhor. A gente passa de junho, 2 meses depois, para agosto. Nós vimos uma queda muito forte, de 50 para 45 pontos. Não é uma queda comum. Houve sim uma degradação dessa confiança da indústria e agora falta de confiança. Ou seja, empregos ameaçados, talvez uma expansão da indústria que estava programada pode não acontecer, um investimento grande que vai ficar no stand-by, vai ficar suspenso por hora. Este é o efeito que a gente já vê na indústria exportadora, acompanhando este mau humor do mercado geral aqui no Brasil. Por outro lado, este é um efeito para o empresariado. Para o consumidor, nós temos o efeito contrário. Até pode melhorar um pouco a situação nesse curto prazo com alguns produtos que estão ficando mais baratos por conta do tarifaço. Estes que são muito exportados lá para os Estados Unidos, nós separamos uma arte também com os principais. Nós temos já a queda de preços. Para a carne de frango, caiu 5,7%. E aí, claro, aqui tem tarifaço, mas tem gripe aviária. Alguns grandes mercados brasileiros ainda não foram reabertos, então está sobrando mais carne de frango por aqui. Café caiu 4,6%. A gente vinha desde o começo do ano falando, o café está ficando mais caro, cada vez mais caro, desde o início do tarifaço de julho para agosto, 4,6% de queda, segundo a Scantec, Carol. E teve uma queda e mesmo assim continua com preços que chamam a atenção do consumidor, elevados. Exato, que negócio. Não devolveu tudo que subiu desde o ano passado. O café está subindo cada vez mais, sim. Tem muita demanda no mundo, a Índia está comprando o nosso café, a China está comprando o nosso café, a safra brasileira neste ano vai ser menor, então o preço
consequentemente vai ser mais alto, mas do mês passado para este o preço caiu um pouquinho, 4,6%. Carne suína, carne bovina também caíram. A carne bovina caiu pouquinho, 0,8% segundo a Scantec. Já os pescados, que são muito expostos ao mercado norte-americano, a gente exporta muito pescado para os Estados Unidos, estes subiram, tiveram um pequeno aumento de 2%. Já aí a gente vai entender, claro, a dinâmica de mercado, se essas altas vão continuar nos próximos meses ou não. Por ser um setor bastante sensível, pode ser, claro, que tenha alguma produção parando, produtores que antes estavam produzindo agora não estão produzindo mais, a gente vai ter que acompanhar os próximos meses. Mas o saldo do tarifaço é esse: a indústria menos confiante, provavelmente menos investimentos, mas os preços um pouco mais baratos. Trazer mais um elemento para o Gabriel, inclusive já com a nossa conexão com o site da CNN Brasil, por lá tem reportagem a respeito de uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a aplicação da lei da reciprocidade, porque já teve início o processo agora de retaliação ao tarifaço. E nessa entrevista, foi à TV Bandeirantes, o ministro Fernando Haddad destaca que, olha, a lei da reciprocidade econômica foi aprovada tanto com apoio da base do governo quanto da oposição. A gente lembra, e aí colocando a reportagem em tela para você que está nos acompanhando, aí a reportagem, pronto, só para ilustrar a nossa conversa, o João Nakamura assina o texto que está em destaque aí na sua tela. Partidos de Bolsonaro e Tarcísio aprovaram a reciprocidade. Em outras palavras, ele diz, lei da reciprocidade passou rápido no Congresso, todo mundo apoiou. Então concordaram agora, com essas regras. Então, nesse momento, o governo brasileiro opta por uma opção que o Legislativo deu de iniciar esse processo de retaliação. Exatamente, é uma carta na manga que foi colocada na manga do governo e agora ele tira essa carta e vai usar no jogo. É uma ameaça aos Estados Unidos, é o início, talvez, de uma tratativa um pouco mais próxima dos dois países, porque o processo nos Estados Unidos de investigação do Departamento de Comércio foi um canal de diálogo. O governo conseguiu mandar os seus argumentos, tenta replicar a mesma coisa por aqui. Ele está aberto a receber uma defesa dos Estados Unidos e assim começar um diálogo. Mas os setores produtivos, a indústria e outros setores, já avisam, falando, ó, não é o melhor momento para a gente fazer isso, para a gente ameaçar os Estados Unidos. Afinal, tem uma viagem programada agora para o começo de setembro, parte do governo vai aos Estados Unidos e também o empresariado vai participar desse diálogo com empresas e com o governo norte-americano. E essa ameaça, essa subida de tom por Brasil pode dificultar um pouco as negociações por lá, a tratativa entre as duas partes. Mas, claro, é uma carta utilizada pelo governo e que, claro, foi colocada na manga do governo pelo Congresso Nacional. Carol.